Você está ouvindo histórias no Shinon Audio, onde o seu QI sempre será respeitado. Desejamos a todos uma ótima experiência ouvindo as histórias. Nas férias de inverno, voltei para a casa da minha avó para a ceia de Ano Novo. Os parentes faziam de tudo para dificultar a nossa vida, intimidando a mim e a minha mãe. Talvez nem o céu aguentasse mais aquela cena, então me permitiu conectar com um sistema de contra-ataque. Cada vez que eu revidava, ganhava dinheiro. Quanto mais eu revidava, mais dinheiro recebia. Na véspera de Ano Novo, eu e minha mãe chegamos antes do horário combinado, mas quando chegamos só restava uma mesa com pratos e talheres já usados, nem lugar para sentar tinha. Mesmo assim, ela ainda teve coragem de reclamar. Por que chegaram tão tarde? Ficamos com medo das crianças passarem fome, comemos antes. A cunhada chegou, vai lá e paga. Eu dei um sorriso irônico. Que pressa, comer rápido para reencanar? As férias de inverno chegaram. Mal deu tempo de ficar feliz, minha mãe diagnosticada com insuficiência renal terminal. Médico direto, sua mãe precisará de hemodiálise. Esperança, transplante de rim, custo 200 mil. 700 milhões de dólares vietnamitas. Doador compatível, cirurgia imediata. No meio de dezembro, meu coração estava gelado. 200 mil, de onde eu e minha mãe tiraríamos esse valor? Pouco tempo depois de sair do hospital, chegou a véspera do Ano Novo, que também era o aniversário da minha avó. Ela ligou pedindo para minha mãe me levar para o jantar de fim de ano. As palavras pareciam de preocupação, mas eu sabia bem que, 10 anos atrás, quando meu pai morreu em um acidente, foi minha avó junto com minha tia e meu tio que se juntaram para ficar com todo o dinheiro da indenização e nos expulsaram de casa sem piedade. Agora, com minha mãe internada, mesmo depois de postar algumas linhas no WeChat, eles continuam em silêncio, fingindo que não veem ou ouvem. Mesmo assim, hoje ela ligou, só para usar o nome da minha avó e tentar tirar mais alguma coisa da minha mãe. Eu realmente não queria ir, mas minha mãe segurou firme a minha mão, com a voz embargada. Seu pai sempre foi tão bom para eles, então vamos, pelo menos em respeito a ele. No fim, acabei indo com minha mãe ao hotel onde eles marcaram o jantar. Quando entramos, a mesa já estava uma bagunça. Os pratos estavam quase vazios, as tigelas todas misturadas, não tinha mais cadeira livre, muito menos talheres limpos. Minha tia ainda franziu a testa e reclamou. Nem sabem se comportar direito. O jantar era às 6 horas, e só agora resolveram aparecer. As crianças estavam com tanta fome que não aguentaram esperar e comeram antes. Apertei o punho com força. Claramente chegamos às 5h40, mas ainda assim ela teve coragem de inventar descaradamente. Bem na hora que eu ia abrir a boca, de repente uma voz mecânica soou na minha cabeça. Parabéns, você se conectou ao sistema de contra-ataque. Cada vez que você contra-atacar, ganha no mínimo 5 mil. Quanto mais forte for o contra-ataque, mais dinheiro você recebe. Fiquei um pouco atordoada. Meu Deus, será que estou tendo uma alucinação ou isso é real? Mas pensando na doença da minha mãe, cerrei os dentes e resolvi tentar. Respirei fundo, olhei direto para ela e disse: tá comendo com tanta pressa assim, vai reencarnar logo depois de comer, é? O clima na mesa ficou instantaneamente tenso. O celular vibrou, dei uma olhada na conta e realmente recebi 5 mil yuans. Um sorriso apareceu no canto da minha boca. Todos na mesa, dos mais velhos aos mais novos, ficaram com a expressão péssima. Ela fechou a cara, em pleno ano novo. Que jeito é esse de falar? Minha mãe, sempre gentil, tentou apaziguar. Criança fala besteira, gente, não levem a mal. Os funcionários do restaurante trouxeram mais 2 cadeiras. Minha mãe me puxou para sentar. Eu mal tinha conseguido comer algumas garfadas e ela já começou a me atacar. Com um tom cheio de ironia, ouvi dizer que você escolheu cursar ciências humanas? Esse curso depois é difícil de arrumar emprego, o salário também não é grande coisa. E você ainda pretende fazer pós-graduação, não acha que é uma perda de tempo? Eu calmamente peguei um pedaço de barriga de peixe bem gordurosa, realmente é um desperdício. Mas agora que você falou, lembrei. Por que o primo não veio passar o ano novo este ano? Ele fez engenharia, o salário dele deve ser bem alto. Quando é que ele vai casar? A casa dele já deve estar garantida. Já conseguiu comprar algum imóvel em Xangai? Em qual bairro? Qual a metragem do apartamento? Pagou à vista ou ainda está financiando pelo banco? Ela ficou sem palavras na hora. O rosto ficou vermelho e não conseguiu responder. O celular no bolso vibrou avisando que entrou mais 5 mil. Eu calmamente me dei mais um pedaço de peixe, indo por dentro. Vendo que ela ficou sem reação, a tia rapidamente se intrometeu e continuou a me cutucar. Você já tem 25 anos e ainda não tem namorado. Será que ninguém presta atenção em você? Virei a cabeça, com um olhar frio. Não é tudo culpa da tia? A tia franziu a testa. O que isso tem a ver comigo? Dei de ombros, indiferente. Pois é. Eu quero um não namorado. O que isso tem a ver com a tia? Ou a tia está pensando em preparar um dote para mim? A resposta direta fez o rosto da tia ficar paralisado, mudando de verde para branco. Se controlando, ela forçou um sorriso constrangido. A tia só está preocupada com você. Queria te apresentar uma pessoa boa. Ela imediatamente pegou o celular e mostrou a foto de um homem. Eu dei uma olhada e soltei uma risada irônica. Olha para esse cabelo ralo e esse rosto com rugas, tia. Se você não falasse nada, eu ia achar que apresentava um pretendente para vovó. Todo mundo chocado. A tia irritada, boca tremia, veio assaltando, mas tentou, não fala besteira. Esse é um líder da cidade, mais de 10 anos mais velho que você. Apesar de já ter sido casado uma vez, só um homem experiente sabe como amar de verdade.
Ele tem uma mansão, anda de BMW. Se você aceitar, não vai mais precisar se preocupar com a doença da sua mãe. Eles sabem muito bem da doença da minha mãe, mas não se importam nem um pouco, só querem me casar para conseguir uma vaga efetiva para o filho deles. Minha mãe franziu a testa e cortou logo. Cunhada, isso não está certo. Eu quero manter a Gaga em casa por mais alguns anos. Olhei diretamente para a tia, com um leve sorriso nos lábios, gentil mas cheio de segundas intenções. Tia, sua filha, a TT, já está no primeiro ano do ensino médio, né? A tia hesitou um pouco, assentiu, mas já estava com um olhar desconfiado. Aproveitei a oportunidade, com um tom de voz tranquilo, como se estivesse falando de algo muito sério. Tem um amigo da escola, a família dele tem uma grande mina de carvão. Ele, inclusive, gosta especialmente de garotas bem mais novas, tipo uns 10 anos de diferença. Que tal eu apresentar a TT pra ele, hein? Se der certo, depois a senhora não vai virar sogra do dono da mina? A família toda ia se dar bem com isso. A tia imediatamente se levantou, o rosto ficou vermelho e ela gritou. Ela ainda nem fez 16 anos. Você não sente vergonha de falar desse jeito? Eu dei um leve sorriso de canto de boca, com um olhar um pouco sarcástico. Ah, a senhora é mesmo do tipo que só deixa os oficiais acenderem fogo, mas não deixa o povo acender uma lamparina. Quando a senhora fala que eu namoro alguém 10, 20 anos mais velho, aí isso já é uma coisa boa. Mas aí, só porque eu abri a boca para apresentar para minha prima um dono de mina que é só 12 anos mais velho, de repente isso vira uma coisa nojenta? Ou será que a gente pede para alguém de fora julgar, para ver afinal de contas quem é que realmente tem segundas intenções? Meu celular vibrou, o valor do prêmio aumentou de novo. A tia ficou sem palavras, o rosto todo torto de raiva. Tete sempre foi animada desde pequena, e quando ouviu o que eu disse, gritou, Gaga, você é mais nova e ainda tem coragem de latir na cara da minha mãe. Achei divertido, respondi com um tom bem sarcástico. Desculpa aí, é a primeira vez que vejo um monte de Deark desse tamanho, fiquei meio animada. Tete ficou roxa de raiva. Você tá xingando minha mãe? Dei de ombros e respondi devagar. Não, você entendeu errado. O que eu quis dizer é que, tanto a mãe quanto a filha contam como 2 montes. Você tá xingando a gente, sua gorda. Tete berrou. Quando eu era pequena, eu realmente era meio gordinha, e os parentes sempre me usavam como motivo de piada. Só meu pai sempre dizia, menina cheinha é sinal de sorte. Nesta casa, minha filha nunca vai passar fome. Depois que meu pai morreu, eu perdi mais de 10 quilos, e desde então nunca mais engordei. Mesmo assim, esses parentes ainda insistem em cutucar o passado. Minha mãe não aguentou e, com voz séria, repreendeu. Totô, por que você fala assim com sua irmã? Totô retrucou na hora, eu não falei nada de errado. Eu puxei levemente a mão da minha mãe, lançando um olhar gelado para Totô. Você está certa, eu já fui gorda, mas pelo menos ainda sou uma garota, diferente de você, que é tão magra que até a TV de tela plana poderia usar você como modelo. Aposto que quando você anda na rua, as pessoas nem sabem qual é a frente e qual é as costas, né? Na escola, seus amigos ainda te chamam de irmão THN, não é? O celular vibrava sem parar. Dinheiro, é tudo por dinheiro. Tete sempre foi vaidosa e está naquela idade sensível com a aparência, então ao ouvir isso, seus olhos encheram de lágrimas e ela começou a tremer de raiva. Ela se virou para a avó chorando. Vó, tá vendo isso? Ela já nem respeita mais a avó. A avó bateu forte na tigela. Chega de barulho, vamos comer. Minha mãe me lançou um olhar, sinalizando para eu parar. Eu levantei as sobrancelhas, pensando em deixar para provocar mais na próxima vez. O tio, que estava calado até então, finalmente falou. Hoje é o aniversário de 70 anos da mãe. Vamos, família, levantem os copos para brindar a longevidade. Minha tia pegou uma garrafa de cachaça, querendo servir para minha mãe. Eu interrompi. Minha mãe está tomando antibiótico, o médico disse que ela não pode beber. Minha tia fechou a cara e trocou pela lata de cerveja. Então toma um pouco de cerveja, não vamos estragar a diversão. Olhei direto para ela. Cachaça é álcool, cerveja é álcool. Você não sabia disso, ou precisa voltar para a escola primária? O rosto dela ficou vermelho, a voz ficou dura. Gaga, hoje você tomou pólvora no café da manhã, foi? Considera seus mais velhos? Um copo de cerveja não é nada demais. É ano novo e também aniversário da vovó, esse escândalo? Ou será que a nora está menosprezando a sogra? A mesa toda começou a se juntar, todo mundo pressionando minha mãe a beber. Rete fez uma careta, beber um copo de cerveja não mata ninguém. Eu calmamente tirei uma cartela de remédios do bolso, coloquei sobre a mesa e girei. Tudo bem, eu tenho antibióticos aqui. Cada um toma um comprimido e depois todo mundo brinda com cerveja, assim é justo. Tranquilamente, fui quebrando os comprimidos e colocando um na frente de cada pessoa. Tia, esse aqui é pra senhora. Pra você, esse é o seu. Tio, tia, um comprimido pra cada um. As crianças também têm a sua parte. E claro que a vovó, tão respeitada, não podia ficar de fora. O clima na mesa ficou pesado de repente, todo mundo com uma cara péssima. Tete gritou, você ficou maluca? Tomar antibiótico junto com álcool pode matar, sabia? Você tá querendo matar todo mundo aqui? Falei com a voz afiada. Não foi você que acabou de dizer que beber cerveja não mata ninguém? Ou é porque quem pode morrer não é você, então fala como se não fosse nada? Olhei em volta, até alguém que vai mal na escola como você sabe que antibiótico e álcool é perigoso.
Acho que todo mundo aqui sabe disso. Mesmo assim, vocês ainda forçaram minha mãe a beber agora há pouco. E aí, tão esperando o quê? Vamos beber juntos então. A mesa ficou em silêncio, ninguém levantou a cabeça. No fim, minha avó interveio. Pronto, é ano novo, vamos terminar a refeição. Minha mãe perguntou, onde você conseguiu antibiótico? Era vitamina, mãe, quis assustar eles. Minha mãe, você não tem jeito, quase me matou. Quando a refeição acabou, minha avó distribuiu envelopes vermelhos. TT, toda animada, abriu o envelope na hora, tirou um maço de notas e exclamou feliz, obrigada, vovó. Dei uma olhada de lado, ela tinha pelo menos 20 notas, então olhei para o meu envelope e vi que só tinha 2. Ela abriu um sorriso doce e entregou à avó um envelope vermelho. Vovó, hoje é tanto o ano novo quanto o seu aniversário de 70 anos, este é um presente de toda a nossa família. Depois de entregar, ela lançou um olhar para minha mãe e perguntou com uma voz aguda, e o seu presente, cunhada, cadê? Minha mãe pegou o envelope que já tinha preparado e entregou com as 2 mãos, ela imediatamente arrancou e abriu na frente de todo mundo. Assim que viu a quantia, o rosto dela fechou. Só 500? Que pouco. Minha mãe suspirou baixinho. Passei meses internada, não sobrou quase nada, todo ano eu dava pelo menos 3.000 para a mãe. Quando meu pai ainda era vivo, minha mãe costumava dizer que era como ajudar ele a cumprir o dever de filha, mas esse ano realmente não sobrou dinheiro. Ela fez um biquinho, tem dinheiro para dar ao médico, mas não tem para mostrar respeito à sogra. A vovó ainda acabou de dar um envelope vermelho para a Gaga também. Eu não aguentei, tirei o envelope vermelho e joguei na mesa com um estrondo, falando com ironia. Esse super envelope vermelho gigante de 100 yuans eu faço questão de devolver. Deixar isso no bolso pesa demais, quase que eu não consigo carregar. O rosto da vovó ficou sério, ela colocou a colher de lado, limpou a boca e acenou com a mão. Pronto, em família a gente não fica contando as coisas. Mas logo em seguida ela se virou para minha mãe, com um tom totalmente autoritário. Quando terminar de comer, vai lá no caixa pagar a conta. E também, o prato de lagosta hoje estava ótimo, pede para o garçom embrulhar 2 para a mãe levar para casa e comer depois. Só essa mesa hoje já deu pelo menos uns 3.000, ainda mais com 2 lagostas australianas, não é nada barato. Minha mãe franziu a testa, querendo recusar, mas a vovó já cortou antes. O seu irmão mais velho já se foi, agora você também não me respeita mais, é isso? Só de pagar uma refeição já fica com dó. Minha mãe apertou o telefone com força, hesitando sem conseguir dizer nada. Coloquei a mão no ombro da minha mãe e virei sorrindo para a vovó. Se a senhora gosta tanto de lagosta australiana, 2 não vão ser suficientes. Vamos embrulhar logo 5 para a senhora comer à vontade depois. Eu ainda vi no restaurante Caranguejo Rei, Vieira Russa, até uns peixes raros, só prato chique. De cada um, embrulha mais 2 porções para a vovó levar e se fortalecer. O garçom imediatamente começou a anotar rapidinho. A vovó ouviu aquilo e os olhos dela brilharam, abrindo um sorriso satisfeito. Minha mãe ficou pálida, sem uma gota de sangue no rosto, puxou meu braço e falou tremendo, já chega. HH, já chega. Pouco tempo depois, uma pilha de caixas de comida, alta como uma montanha, foi trazida até nós. Tita levantou o queixo, pelo menos você ainda sabe ser filial. Claro que sim, vou mostrar o que é ser filial de verdade. Pensei comigo mesma e puxei a mão da minha mãe, vamos pagar a conta. Assim que saímos do quarto, minha mãe falou baixinho, quase chorando. HH, você exagerou, como é que vamos pagar tudo isso? Levantei a sobrancelha e disse para ela, o que isso tem a ver com a gente? Minha mãe arregalou os olhos. Será que eu sou burra a ponto de assumir esse fardo sozinha? Deixa eles se virarem, a gente sai e assiste o espetáculo de camarote. Depois disso, cheguei perto do funcionário e sussurrei, vá naquela sala e cobre a conta agora, por favor, nós vamos na frente. Depois puxei minha mãe para fora, desliguei o celular e procurei um cantinho escondido para esperar. Um tempo depois, minha mãe recebeu várias ligações seguidas. Ela ligou, eu desliguei. Ligou de novo, eu desliguei o celular sem dó. Imediatamente, Tete começou a bombardear o vexado. Você não tem vergonha na cara, né? Não tem dinheiro para ser filial, então não fica pagando de bonitona, que vergonha. Eu respondi, então paga você, prova pra mim enquanto você é filial. Quer que eu te convide pra comer lagosta australiana, é? Olha bem pra tua cara, deve estar se achando, né? O banheiro tá cheio de iguaria quentinha, eu te garanto isso o ano inteiro. Realmente, não tem mais jeito. Do outro lado, a pessoa ficou um tempão só repetindo os xingamentos sem graça. Eu suspirei decepcionado, isso sim é o auge da solidão. Enquanto isso, o refeitório começou a ficar barulhento. Mesmo de longe, eu vi que eles largaram todas as marmitas para casa em cima da mesa. No começo, achou que ia se dar bem, mas quando descobriram que pagar do próprio bolso, começaram a empurrar, joga tudo pra vovó. A coitada ficou tão brava que tremia dos pés à cabeça. O funcionário e eu a conta, os bons milhares. Ela e a tia, pressionadas, pegando o celular e passando o cartão, cada uma pagando a parte. No fim, a vovó teve que tirar um maço grosso de dinheiro, tremendo enquanto entregava. Recebendo uma sacola de comida pesada, ela saiu cambaleando com a bengala, com uma cara de poucos amigos. Eu, me divertindo. O celular vibrou, depositado 10.000 na minha conta. Não segurei a risada. Hoje, já tinha ganhado 50.000.
Minha mãe falou baixinho, meio culpada. HH, será que a gente não está exagerando? Eu segurei a mão dela, decidida. Exagerando o quê? A senhora já deu para ela 500, o suficiente para pagar a sua parte. Eles nunca consideraram a senhora como parte da família, porque ainda precisa se sacrificar. Minha mãe abaixou a cabeça, os olhos marejados. Eu só faço isso por respeito ao seu pai. Ao ouvir isso, meu coração doeu. Respiro fundo e digo claramente, se o pai ainda estivesse aqui, com certeza não deixaria que a gente fosse maltratada assim, e nunca concordaria em me casar só para garantir o futuro do filho dela. Minha mãe ficou paralisada, os cantos dos olhos úmidos. Ela apertou minha mão com força, assentiu com orgulho. HH, você está certa. Quando chegamos em casa, já passava das 8 da noite. Mamãe foi até o quarto, pegou uma caixinha e me entregou com carinho. Presente de ano novo para você. Ao abrir, era um cachecol vermelho bordado com um coelhinho. Antes, eu já tinha visto esse cachecol no Taobao e até mandei o link para minha mãe perguntando se ela achava bonito. Eu gostei muito, mas custava mais de 200 yuans, era meio caro, então fiquei hesitando e não comprei. Não imaginei que minha mãe tivesse comprado em segredo para me dar de presente. Com todo cuidado, ela colocou o cachecol no meu pescoço, os olhos brilhando de alegria. Minha Gaga está linda demais. Esse ano é o seu ano do zodíaco, então use esse cachecol vermelho para afastar toda a má sorte. Minha filha vai ser protegida e feliz por toda a vida. Naquela noite, depois de assistir ao Gala da Primavera, eu e minha mãe nos enfiamos juntas debaixo do mesmo cobertor para dormir. Fazia muito tempo que não deitávamos lado a lado assim. Na minha memória, minha mãe sempre foi como um grande porto, acolhedora e firme. Mas agora, encostada no meu ombro, minha mãe parecia tão pequena e frágil, como uma criança que precisa ser protegida. Lá fora, mesmo com a proibição, o som dos fogos de artifício ainda estava no ar. Nós duas ficamos sussurrando, relembrando tantas histórias do passado. Quase 1 hora da manhã, quando eu já estava quase pegando no sono, de repente ouvi minha mãe sussurrar. HH, eu não vou fazer o transplante de rim. Eu não quero me tornar um peso para você. Saber que você cresceu já me deixa tranquila. Meu coração doeu. Por que minha mãe pensa assim? Para mim, ela sempre será meu porto seguro. Segurei a mão dela. Mãe, dinheiro a gente sempre dá um jeito. Se for preciso, até vendemos a casa onde a vovó está morando. Aquela casa era um bem do meu pai antes do casamento, e quando ele faleceu, minha avó herdou uma parte. Por isso, minha mãe e minha avó combinaram que ela ficaria lá, e só depois que ela se fosse, a casa voltaria para nós. Minha mãe afagou minha cabeça, com uma voz firme, mas suave. Essa casa é o dote que seu pai deixou para você, não podemos vender. Fiquei pensando muito, mas mesmo assim não consegui contar para minha mãe sobre o meu sistema. Minha mãe é muito sensível, se a TT e a tia souberem, com certeza vão pedir alguma coisa. No segundo dia do ano novo, minha tia ligou, com uma voz cheia de autoridade. 3 horas da tarde, vá ao Starbucks da Rua Modern e encontrar o diretor TRNG. Lembre-se de se vestir direito, e não chegue atrasada. A cara de pau dela é assustadora. No outro dia, já tinha deixado tudo bem claro, mas mesmo assim ela ainda não desistiu. Minha mãe me disse para não ir, mas eu pensei que deveria ir sim. Vai que dou sorte e encontro alguém incrível, aí posso dar o troco e ainda ganhar uma boa grana. 2 horas e 55 minutos, entrei na cafeteria e vi que minha tia já estava lá com o diretor TRNG. Alguns fios de cabelo ralos penteados para o lado, mas tão poucos que não conseguiam cobrir a cabeça brilhante dele. Os fios de cabelo cresciam tão espaçados uns dos outros quanto as 2 margens do Mediterrâneo. Estava um frio de rachar, mas aquele cara de meia-idade ainda me ofereceu o americano gelado mais barato do cardápio. Minha tia sorriu bajuladora. Jovem gosta de beber gelado. O diretor TRNG é atencioso. Dei um sorriso. Então vocês não pediram nada porque já estão mais velhos, né? O Mediterrâneo ficou sem graça, tentou se justificar. Eu já bebi, se tomar fico sem dormir. Minha tia acompanhou, também não tenho interesse. Eu fui tomando meu café devagar. Ele me olhou, avaliando. Levanta e dá uma volta para eu ver. Tem 1,68 m? Respondi, 1,65 m. Ele fez cara de decepção, achando que eu era baixa. Aí ele começou o discurso. 25 anos já não é mais tão nova assim. Já namorou alguém antes? Aposto que já não é mais virgem, né? Na verdade, eu queria alguém mais puro, mas vendo que você faz pós-graduação, vou aceitar por enquanto. Minha ex-mulher não sabia ter filhos. Casamos por 5 anos e não tivemos nenhuma criança. Daqui pra frente, sua principal missão é me dar um filho homem. Senão, quem vai herdar minhas 2 casas e meu BMW? Eu cuido dos assuntos de fora, você cuida dos de dentro. Deixo claro logo, eu não mexo em nada da casa. Sua situação você já explicou por cima. Sua mãe tem problema nos rins, né? Transplante de rim custa caro e nem garante vida longa. Só precisa de tratamento para segurar, não vale gastar dinheiro à toa. Depois de casar, você será da família TRNG, tem que saber a prioridade. A tia entrou animada, a Gaga ter chamado a atenção dele é sorte de 3 gerações. Depois, quando o trabalho acumular, disse o careca, erguendo a cabeça com orgulho, agora que somos uma família, é claro que vou cuidar do meu cunhado. Realmente valeu a pena ter vindo até aqui. Um verdadeiro produto de primeira. A tia viu meus olhos brilhando, achou que eu estava satisfeita, e logo insistiu. HH, fala uma palavrinha pelo seu irmão.
Eu terminei meu copo de americano e sorri docemente. Posso perguntar qual é a sua altura? 1,72 m. Eu perguntei a altura real, sem contar o salto do sapato. O rosto dele fechou na hora. A tia me lançou um olhar severo. Menina, você não sabe medir as palavras. Eu continuei. Quantos anos você tem? 42, estou no auge da vida. Eu não segurei o riso. Quando você virou maior de idade, eu ainda era uma criança usando calça com o fundo aberto. Quando você começou a trabalhar, eu ainda estava aprendendo a escrever. A tia logo puxou meu braço. Homem mais velho sabe cuidar da esposa. Eu já estava aquecida, agora fui com tudo. Você ainda acha que eu não sou limpo o suficiente? Você já está tão velho que deve nem conseguir acompanhar o próprio corpo. Quem fala muito faz pouco. O rosto do Mediterrâneo ficou sério. Que jeito é esse de falar? Eu ainda estou no auge da minha juventude. Entre adultos, não precisa fingir que está cheio de energia. Você sabe por que sua ex-mulher não conseguiu ter filhos? O Mediterrâneo ficou sério. Eu já fiz exames, não tenho problema nenhum. Eu balancei o dedo, não é isso. Segundo a teoria da evolução de Darwin, isso é a natureza eliminando os genes ruins. Baixo, gordo, careca e ainda vive de ilusão. O Mediterrâneo bateu na mesa e se levantou. Que jeito é esse de falar? Eu só estou falando a verdade. A tia estendeu a mão tentando tampar minha boca. Eu afastei e me levantei. Todos na mesa chocados. Vocês sabem quanto ele mede de altura? Eu estou de sapatilha e mesmo assim sou meio palmo mais alta que ele. Levantei o queixo e olhei para ele com desprezo, sentado se gabando de 2 casas e de um BMW como se estivesse prestes a passar o trono para alguém. Olha para ele com todo desprezo, sentado se gabando de 2 casas e de um BMW, falando como se estivesse prestes a passar o trono para alguém. Já está na meia-idade, anda e fala devagar, senão daqui a pouco fica doente sem nem perceber. E lembre-se bem, não importa com quem eu case, minha mãe sempre será minha mãe. Na vida toda, você pode até empilhar 10 escadas que nunca vai chegar ao meu nível. Quer chamar minha mãe de sogra? Eu é que tenho medo de sujar as mãos da minha mãe. O Mediterrâneo ficou vermelho de raiva, tão irritado que as mãos até tremiam. Minha tia, vendo a chance de ascensão do filho escapar das mãos como fumaça, gritou com os olhos arregalados e levantou a mão para me bater. Cala essa boca pra mim. Virei um pouco o rosto, minha bochecha ficou levemente vermelha, mas na minha cabeça só passou um pensamento. Se xingar já me rende 5.000, então se eu responder com as mãos, será que ganho ainda mais? Então, empolgada, balancei as mãos para a esquerda e para a direita 2 vezes, o som forte batendo direto no rosto da minha tia. Minha tia ficou paralisada, sem reação. Você ousa me bater? Se tiver tempo, tia, assista aos vídeos do advogado Bin para aprender sobre a lei, isso aqui se chama legítima defesa. Eu ainda peguei leve, viu? Mais 2 golpes aí sim seria excesso de legítima defesa. Ouvindo isso, minha tia ficou apavorada e deu vários passos para trás. Eu não parei por aí, mandei mais uma. Quer me vender para garantir o futuro do seu filho, é? Tá sonhando acordada mesmo. Se gosta tanto de fama e dinheiro assim, por que a senhora mesma não vai lá se oferecer? Ainda nem entrou na menopausa, ainda pode dar mais um herdeiro pro diretor TRNG para continuar a linhagem dele. Virei pro careca e disse, essa mulher ainda tá com tudo, casar com ela vale cada centavo, e se não conseguir ter filho, não tem problema. Ela ainda traz de brinde um filhinho de mais de 20 anos, garantindo que a família TRNG nunca vai ficar sem descendência. O careca ficou tão engasgado que ficou roxo de raiva, não conseguiu dizer uma palavra e começou a juntar as coisas às pressas. De tão apressado e nervosa, nem fechou direito a tampa da garrafa de chá, e a água quente acabou molhando toda a calça. Eu dei uma risadinha de desprezo, mais de 40 anos e já não consegue segurar o xixi, que pena. No fim das contas, venci essa rodada rapidinho e ainda embolsei 45.000. Foi um baita negócio. Eu estava tão animada que até pensei em pedir para minha tia casamenteira arranjar mais uns partidos top para eu mostrar minhas habilidades, mas acho que ela não vai ter coragem depois dessa. Com esse sistema aqui, seria um desperdício não aproveitar. E assim começou meu caminho para ganhar dinheiro. O veterano do 3º ano do mestrado, que é baixinho, passou as tarefas erradas pra gente como sempre. Ele se aproveita do fato de ser mais velho e vive empurrando os relatórios para os alunos mais novos. Eu já não tinha mais paciência para aguentar, então respondi, ué, que pena, sênior, quebrou o braço foi? Um relatório simples desse nem consegue escrever sozinho? Ou será que é mais burro do que a gente por isso não consegue escrever? No grupo de amigos do ensino fundamental, uma pessoa que já não gostava de mim há tempos começou a alfinetar. HH, por que você ainda não se formou? Estudou tanto que ficou burra, é? Eu ri de ter na hora. Burra ainda é melhor do que quem mal terminou o fundamental e já teve que cair na vida, todo dia aumentando o trabalho pros tios e tias da limpeza. Ela ficou tremendo de raiva. Você tá me chamando de lixo, é isso? Você entendeu errado, eu não disse isso. Mandei mais uma. Os trabalhadores da limpeza não só recolhem lixo, mas também varrem cocô de cachorro, viu? Ela ficou muda. Ganhei mais uma vez. O ex-namorado que me traiu agora me manda convite de casamento, ainda faz questão de provocar. Você já tem 25 anos e ainda não tem namorado, vai acabar perdendo a melhor fase de solteira. Não tive papas na língua, isso é porque os gemidos na sua casa vencem rápido demais, por isso que te larguei.
Aproveita logo pra ter um bebê antes que seja tarde, senão vai acabar dando à luz outro povo safado igualzinho ao pai. Ele ficou parado, sem acreditar. Por que você fala assim? Antes você não era assim. Antes eu estava com afta, xingar você doía a boca. Agora já sarou. Eu digitei o resto. Dessa vez estou ocupada pro seu casamento, na próxima com certeza eu vou. Ele rugiu. Você está me amaldiçoando? Oh, não falei direito. Com as suas condições, acho que nem vai ter chance de casar uma segunda vez. Meus pêsames. Ele ficou tão irritado que me bloqueou na hora. Eu suspirei de leve. Ai, no máximo consegui arrancar 8.000 desse cara, que tédio. A partir daí, comecei a pegar trabalhos online ajudando pessoas tímidas a xingarem os outros. Desde perguntar pela saúde de todos os órgãos internos até xingar os antepassados de várias gerações. Se o cliente pagar, eu faço tudo direitinho. Na vida real também não falta presa fácil. Vizinho do andar de cima jogou água suja nas minhas roupas no varal e nem se deu ao trabalho de pedir desculpas. Eu tive paciência. Esperei eles colocarem o edredom pra secar e fui pra varanda assar espetinho. Joguei bastante cominho, tempero 5 especiarias, pimenta do reino, pra garantir que aquele edredom ficasse com cheiro de churrasco. Nos dias de ano novo, as crianças da vizinhança brincavam com bombinhas e faziam questão de jogar nos pedestres. A avó ainda ficava rindo, sem nem tentar impedir. Uma bombinha acertou bem no meu pé. Sem cerimônia, devolvi com um chute na hora. O menino caiu no choro, e a avó tentava consolar enquanto me xingava. No final, fiquei discutindo com a avó por meia hora e ainda ganhei mais 10.000. Todo dia eu estava ocupada feito uma abelha, e minha conta só aumentava. Logo chegou a lua cheia do primeiro mês lunar. Eu tinha acabado de terminar um trabalho xingando o ex-namorado da minha melhor amiga, dei tudo de mim, ganhei uma boa grana e voltei pra casa. Vendo que minha mãe não estava com uma expressão feliz, perguntei. Ela só entrou silenciosamente na cozinha e preparou para mim uma tigela de chá doce com bolinhos de arroz. Pouco depois, minha avó, minha tia e minha madrinha chegaram juntas. De repente, uma luz se acendeu dentro de mim. Opa, o dinheiro veio bater na minha porta. Existe sorte maior que essa? Recebi todas elas educadamente. Para recebê-las, coloquei na mesa um prato de sementes de melancia mofadas e petiscos vencidos há muito tempo, demonstrando minha consideração. Minha mãe saiu da cozinha e, ao vê-las, seu rosto mudou. Ela limpou as mãos no avental, a voz nervosa. Por que vieram aqui? Tentou puxá-las para fora, mas segurei a mão dela. Está frio lá fora, vamos conversar dentro. Ela me olhou e sorriu, com ar de superioridade. Você ainda não sabe, né? Sua mãe já encontrou o rim compatível. Virei imediatamente para minha mãe, cheia de esperança. Mãe, é verdade? Por que a senhora não me contou? No dia em que minha mãe foi diagnosticada com insuficiência renal, eu cheguei a fazer o exame, mas infelizmente não era compatível. Conseguir um transplante de rim é tão difícil quanto ganhar na loteria. Muita gente precisa esperar na fila por muito tempo. Ao ouvir essa notícia, fiquei tão feliz que cheguei a tremer, mas minha mãe apenas gaguejou e não respondeu. Ela sorriu ainda mais, com um olhar cheio de segundas intenções. Sua mãe escondeu porque tinha medo de não conseguir pagar a cirurgia, não queria te preocupar. Minha avó logo interveio, fingindo ser bondosa. Você é nora da família TRN. Olhando para o rosto do Rai lá do outro lado, eu não poderia simplesmente ignorar. Aqui está o termo de compromisso abrindo mão da parte da herança da casa. Assine, que eu cuido dos 200.000 para a cirurgia. Minha mãe rapidamente balançou a cabeça. Essa casa é o dote reservado para eu jamais trocaria por dinheiro. O sangue fervia nas minhas veias. Nossa, a senhora fala de um jeito que até parece uma bodhisattva. A casa do meu pai agora vale pelo menos 1 milhão, a parte minha e da minha mãe é 2/3, ou seja, no mínimo 600.000. Ela joga 200.000 na mesa e quer levar tudo, isso não é diferente de roubo. A senhora não tem medo que meu pai descubra, fique tão furioso que até ressuscite do túmulo para acertar as contas com a senhora? Minha avó bateu forte o bastão no chão, furiosa. Eu sou sua avó, você ousa me desrespeitar? Eu respondi, palavra por palavra, friamente, se for avó, eu chamo de avó, mas se virar bicho, pra mim é só bicho. Até a vida dos próprios familiares a senhora coloca na balança, que tipo de avó faz isso? Minha avó ficou tão irritada que até a voz dela mudou. E então minha tia se apressou em se intrometer, com um olhar cheio de maldade. Isso é o dinheiro para salvar a vida da sua mãe. Pensa bem, se perder essa chance, não vai ter outra. Minha tia também entrou na onda, a gente só está colocando dinheiro porque te considera da família, não seja ingrata. Minha avó resmungou friamente. Se não assinar, de onde vai sair esses 200.000? Não perca tempo, assina logo. Olhei para cada um daqueles rostos falsos, sentindo uma raiva indescritível crescer dentro de mim. Desculpa, acabei de falar errado. Vocês não são animais, porque nem sequer chegam ao nível de um animal. Eu dou comida para um gato de rua, ele ainda sabe me trazer um rato morto para agradecer. Meus olhos ficaram vermelhos, encarei minha avó. Meu pai faleceu há 10 anos. Em todo feriado minha mãe sempre veio visitar, nunca faltou com respeito. 3 anos de hospital, foi minha mãe quem largou o emprego para cuidar dele. Essa casa também ficou para a senhora morar todo esse tempo.
E a senhora, anos atrás, quando a prima ficou gravemente doente, foi meu pai quem a carregou no colo por mais de 2 quilômetros até o hospital para salvar sua vida. E o tio, quando não conseguiu arcar com o dote e quase perdeu a esposa, foi meu pai quem correu atrás de dinheiro emprestado para ajudar, e ainda assumiu a dívida para pagar por ele. Vocês deviam olhar para si mesmos e ver se ainda tem um pouco de coração ou se só tem um ninho de vermes aí dentro. O rosto de todos ficou vermelho como se tivessem sido desmascarados, enquanto minha mãe abaixou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha avó respondeu com firmeza, isso era obrigação dele, ele fez porque quis. Eu falei cada palavra com força, direto nos ouvidos deles. Sim, meu pai fez por vontade própria. Meu pai é uma pessoa boa, e minha mãe também. Mas, infelizmente, neste mundo, as pessoas boas costumam ser pisoteadas. Por isso, eu não vou mais ser uma pessoa boa. Se vocês forem maus uma vez, eu serei 10 vezes pior. Meu tio interrompeu friamente. Pode falar bonito, mas nem assim você vai conseguir dinheiro para tratar sua mãe. Eu dei um sorriso de desprezo. Aposto que vocês já têm 200 mil guardados. Os parentes achavam que eu ia abaixar a cabeça, mas esqueceram que minha boca não é só afiada, eu realmente sei ganhar dinheiro. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco e mostrei na cara deles. Olhem bem, esse dinheiro aqui dá para pagar o hospital da minha mãe ou não? Minha avó apertou os olhos, contando devagar. 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 335 mil yuans. Todo mundo ficou paralisado, como se tivesse virado pedra. Eles gaguejaram. Você, de onde você tirou esse dinheiro todo? Até minha mãe ficou surpresa, me olhando sem acreditar. Esse é o dinheiro que eu ganhei em apenas meia quinzena. Eu tenho um jeito de ganhar muito dinheiro, querem saber como? Os olhos da minha tia e da minha mãe brilharam na hora, como se tivessem visto ouro. Eu dei uma risada gostosa, mas por que eu deveria contar o segredo para um bando de lixo como vocês? Na hora, todos ficaram vermelhos de raiva. Minha avó ficou tão brava que começou a tremer e falou entre dentes. Que jeito é esse de falar, hein? Nós somos seus superiores, sabia? Revirei os olhos com desprezo. Fazem coisa errada e ainda querem se esconder atrás desse papo de superioridade. Coragem desse tamanho só pode ser Alzheimer ou Parkinson dando esse tipo de ousadia pra vocês. Declarei em alto e bom som. Aqueles 200 mil, nós não queremos. Aquele papel de compromisso então, nunca vou assinar. Minha avó tremia em cada ruga, tão furiosa que arregalou os olhos para minha mãe. O Rai morreu? É assim que você educa sua filha? Antes, minha mãe provavelmente teria me repreendido, mas hoje ela se aproximou, segurou firme minha mão e disse com carinho, a Gagá já cresceu, de agora em diante ela é quem decide. A vontade dela também é a minha. Uma mulher que sempre foi dócil, sempre suportou tudo calada, agora de repente está revidando. A mudança repentina irritou minha avó, que deu passos para trás, o rosto pálido. Ela não xinga mais, mas fala com curiosidade. Como você ganha dinheiro? Eu me inclino, chegando mais perto, e Sene cerra os olhos como se provocasse. Tá com inveja, né? Seus olhos estão vermelhos. 15 dias, 300 mil, um mês, 600 mil, um ano, 7 milhões e 200 mil. Esse dinheiro dá pra comprar um apartamento em Xandai pro seu filho, sabia? O olhar dela se acendeu de cobiça, sem conseguir esconder a ganância. Eu vi claramente cada brilho nos olhos dela, então continuei devagar. Quer saber o segredo, né? Ela pidarreou, tentando bancar a adulta, afinal, somos da mesma família. Eu posso te ajudar a cuidar disso. Eu falei cada palavra com frieza, cortante como uma faca. Agora, se você carregar um saco de 40 quilos de arroz, descalça, correndo até o hospital que fica a 2 quilômetros daqui em 10 minutos, eu conto. O rosto dela ficou vermelho, os lábios tremendo de raiva. Se não quer contar, então deixa pra lá. Isso aí, como é que dá pra fazer? Eu enxuguei levemente o canto dos olhos, mas meu pai conseguiu, e ele nunca pediu que você retribuísse. Ao ouvir isso, o canto da boca dela tremeu várias vezes, evitando o meu olhar afiado como uma lâmina. A vovó se apoiou na parede, ofegante, rangendo os dentes. Se seu pai ainda estivesse vivo, ele nunca deixaria você nos tratar assim. Sua ingrata. Eu dei de ombros, com o olhar cheio de fogo, mas ele não está mais aqui. A casa onde a senhora está morando agora é bem confortável, não é? Se gosta, aproveite enquanto pode, porque a senhora não tem muito tempo mais. Eu vou entrar com um processo na justiça para pedir a divisão dos bens e tenho certeza de que vou recuperar a casa. Minha avó arregalou os olhos, segurou o peito e ficou ofegante. Você tem coragem? Eu olhei diretamente para ela, falando com clareza. Então espere para ver. Peguei o celular e disse friamente. Agora, por favor, todos saiam imediatamente da minha casa. Se não saírem, eu chamo a polícia agora. Minha tia apontou o dedo na minha cara, tremendo de raiva. Gagá, você está se achando, né? Franzi a testa. Vou considerar isso um elogio. Ah, quer saber? Acho que, para expulsar vocês, o certo mesmo seria chamar a carrocinha. Quando a porta se fechou, voltei para dentro e minha mãe, aflita, perguntou com a voz trêmula. Gagá, de onde veio aquele dinheiro? Você não fez nada errado, fez? Olhei para ela e devolvi a pergunta. Mãe, será que dá pra, daqui pra frente, a senhora não se deixar levar por aquele tipo de gente de novo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas o sorriso era amargo. Tá bom. A única família que eu tenho é você, a Gagá. Assenti de leve, sentindo alívio no peito, e contei a ela sobre o sistema.
Minha mãe ficou tão surpresa, mal conseguia acreditar. Tem coisa de sorte mesmo? Por isso seu jeito mudou tanto. Eu dei uma risada. Na verdade, eu queria xingar eles tempo, não porque medo de a senhora situação difícil. Aguentei. O pai também gostava muito deles antigamente. Eu não queria deixar vocês tristes, mas eles foram ficando cada vez mais abusados. Minha mãe ficou com os olhos vermelhos, a voz embargada. Antes eu era muito fraca. Daqui pra frente, vou te ouvir. Naquela noite, procurei um veterano que estudava direito. Ainda bem que minha mãe guardou todos os documentos certinhos. Ele deu uma olhada e afirmou que ganhar essa causa não seria difícil, só que obrigar a avó a sair de casa depois de vencer o processo seria meio complicado. No dia seguinte, levei minha mãe para o hospital para se preparar para o transplante de rim. O médico explicou brevemente sobre a doadora. Uma mulher de meia idade sofreu um acidente. Antes de falecer, assinou a doação de órgãos. A família respeitou esse último desejo dela. Ela está agora na UTI, em estado crítico, podendo doar os órgãos a qualquer momento, então minha mãe precisa estar sempre pronta. Pedi licença ao meu orientador, ele concordou na hora, ainda me transferiu 50 mil e disse que, se faltasse, era para procurá-lo. Uma pessoa normalmente vigorosa, raramente sorri, mas é de uma generosidade incrível. Os parentes de sangue apunhalam pelas costas, enquanto um estranho está disposto a estender a mão para ajudar. O dinheiro eu devolvi, mas a gratidão ficou guardada no coração. Quando enviei os documentos para o veterano, ele foi pessoalmente procurar minha avó, perguntando se ela queria vender a parte dela dos bens. Expulso por ela, ele imediatamente entrou com uma ação judicial. Naquela noite, Tite me mandou mensagem, reclamando: você está tentando tomar a casa da vovó? É assim que você age como neta? Eu respondi: quando tudo isso acabar, a vovó vai para sua casa, aí você vai poder cuidar dela à vontade. Ela ficou apavorada: na minha casa não tem espaço. Eu disse: coloca uma beliche no seu quarto, assim você pode cuidar da vovó. Ela ficou furiosa, mandou uma dezena de mensagens me xingando, mas nem ousou mencionar de novo a ideia de a vovó se mudar para lá. Eu provoquei: tá com medo de perder seu espaço? Com medo de ser controlada de perto? Então vai ser mais divertido ainda. Eu tô doida pra ver essa cena. Tão irritada, TT me bloqueou. Eu só dei de ombros e mandei outro pedido de amizade. Dinheiro é mais importante que orgulho. Uma presa gorda dessas não tem por que largar. Os dias esperando pelo transplante de rim pareciam intermináveis, e minha avó logo recebeu a intimação do tribunal. Pra minha mãe ficar tranquila, bloqueei todo contato com os parentes, mas mesmo assim eles apareceram no hospital, berrando e chorando. Ótimo, o dinheiro veio bater na minha porta de novo. Debati com eles algumas vezes, e sempre consegui calar a boca de todo mundo. Na última vez, meu tio olhou pra mim, com o rosto sombrio. Ela é sua avó, por que você está encurralando ela desse jeito? Respondi friamente, sem rodeios, não sou eu que estou pressionando, é a mãe do senhor. Uma frase, 2 sentidos. O rosto do meu tio ficou alternando entre pálido e esvaziado, até que ele foi embora em silêncio. Uma semana depois, o transplante de rim da minha mãe finalmente foi realizado. Felizmente, tudo correu melhor do que o esperado, e a rejeição ao órgão foi muito mais leve do que se previa. O peso no meu peito finalmente se aliviou. Só então pude realmente respirar aliviada, sabendo que, a partir de agora, poderia concentrar toda a minha energia para enfrentar aquele bando de gente de queixo caído, sem mais distrações. Apenas 5 dias após a cirurgia, o tribunal abriu a audiência. Aquela parentada se preparou, chegando ao tribunal com o teatrinho das lágrimas, fazendo drama e se mostrando sofredora para comover. Mas, infelizmente, esse era justamente o palco onde eu mais brilhava. Minha atuação não ficava atrás de ninguém. Comecei a me emocionar e contei detalhadamente como minha mãe lutou para me criar, e coloquei todas as provas na mesa. A indenização de antigamente foi claramente recebida pela minha avó, com a assinatura dela. Durante todos esses anos, minha mãe anotou em detalhes cada gasto feito com ela. O hospital também pode confirmar que, em quase todas as vezes que ela foi internada, era minha mãe quem cuidava dela. Uma nora que perdeu o marido e, mesmo assim, continuou tratando a família do marido com tanta bondade, não se encontra outra igual em toda a cidade. Mesmo assim, ela teve a coragem de aproveitar o momento em que minha mãe estava gravemente doente para tentar forçar a compra dos direitos de herança por 200 mil, como se estivesse comprando tudo de uma vez. Só de pensar nisso, sinto um nó no peito, uma angústia que não consigo engolir. Quando o advogado divulgou a gravação feita na noite do 15º dia do primeiro mês lunar, todo mundo ficou em choque. Minha avó apontou o dedo na minha cara e gritou: seu insolente! Você teve coragem de gravar escondido? Enxuguei o canto dos olhos, minha voz calma mas afiada como uma lâmina. Vó, o sangue que corre em mim é o seu. Se eu sou alguém desprezível, é porque herdei isso da senhora. Minha avó ficou tão furiosa que começou a tremer, despejando uma enxurrada de palavras ofensivas bem ali no tribunal, sem se importar com a própria reputação. A audiência final terminou com a decisão de que a casa ficaria para mim e minha mãe. Só precisávamos pagar a minha avó 330 mil, conforme o valor de mercado. Ela recebeu o dinheiro num piscar de olhos e assinou a transferência do imóvel. Mas como o irmão mais velho alertado, ela se recusou a sair da casa. Eles tinham pensado em tudo se chamássemos a polícia aqui mexer com uma senhora de idade? E de fato, ela ficou firme e não saiu. Além disso, Tete ainda teve a cara de pau de me mandar uma mensagem provocando: HH, dessa vez você ficou sem nada. O dinheiro você já entregou, mas a casa ainda não conseguiu pegar. Se for boa mesmo, tenta expulsar a vovó de lá pra ver.
A pessoa tem que ter visão, espera mais uns 10, 20 anos para ver se a casa vai ser sua mesmo. E não bastasse isso, ela ainda fez questão de ostentar o iPad novo que comprou justamente com o dinheiro que a minha avó arrancou de mim. O sangue ferveu nas minhas veias, mas só respondi de leve, que amor de vó e neta, hein? Espera só, mais cedo ou mais tarde a vovó vai ter que sair daí. Aí sim você vai ter a chance de retribuir todo dia e noite, não vai ter como fugir. Quero ver se você vai continuar rindo quando isso acontecer. Eu soube que o apartamento no andar de cima da casa da minha avó estava à venda com urgência, e ainda por um preço abaixo do mercado. Comprei imediatamente e aluguei para um grupo de jovens por um valor bem mais baixo. O diferencial deles? Dormem de dia e fazem festa à noite. Assim que minha avó cochilava, já começavam as risadas, a música, o barulho de cadeiras sendo arrastadas e até garrafas rolando no chão lá em cima. Irritada, ela foi tirar satisfação com eles, mas acabou levando uma baita bronca. Ela chamou a polícia, mas os policiais só deram uma advertência de faz de conta. Porque antes, quando pedi para minha avó mudar e ela não quis, ela usou a idade para fazer de vítima. Agora que ela está passando pela mesma situação, o karma veio rápido. A porta fechou, os jovens voltaram a festejar nada acontecido. Sem aguentar mais, ela procurou o antigo proprietário para pedir ajuda, mas só então descobriu que o novo dono era eu. Como é que ela vai conseguir mandar eles embora? Nós assinamos um contrato de 3 anos, sendo proprietário a gente tem que manter a palavra, não é? Apenas um mês depois, ela já teve que ser internada no hospital. O médico alertou que, se a insônia continuasse, ela talvez não resistisse. Mas aqueles vizinhos animados nem ligaram para isso. Com o calor, a rotina deles ficou ainda mais agitada. Teve noite que o barulho da cama rangendo ia até meia-noite. No fim das contas, ela não aguentou mais. Se encontrar gente decente, eu converso. Mas se for com gente sem vergonha, eu sou ainda mais sem vergonha. Agora eu não sou mais aquela filha medrosa de antes, que aceitava ser pisada pelos outros. Quando ela foi ao mercado, troquei logo a fechadura e coloquei todas as coisas dela pra fora. Sem ter outra saída, ela ficou furiosa, mas acabou indo embora, encerrando de vez os dias em que insistia em ficar numa casa que nunca foi dela. Afinal, ela deveria ir morar com o filho super dedicado ou com a filha super dedicada? Os dois irmãos brigavam feito cão e gato, nenhum dos dois queria assumir aquele fardo. O bairro inteiro ficou em polvorosa. Os dois lados estavam no quintal gritando e xingando, com o rosto vermelho. A filha disse ao filho de ter recebido a aposentadoria, cuidar da mãe. O filho gritou à filha, que ela é insensível e ingrata. Velhas histórias surgiram. A cena da briga parecia uma palhaçada para todo o bairro que assistia. Deu pra ver bem, né? Quando ainda podiam tirar proveito de mim e da minha mãe, eles se uniam para nos pressionar, mas assim que acabou o interesse, começaram a brigar entre si. Essa aliança de oportunistas era frágil como papel, bastava apertar um pouco que desmoronava toda. No fim, sob pressão da opinião pública, o filho devotado foi obrigado a levá-la de volta para casa, mas TT recusou terminantemente a dividir o quarto com ela. Ela então teve que arrumar a cama na sala de estar. Comparado ao sofrimento psicológico causado pelo rapaz, essa situação não era muito melhor. Depois desse choque, ela piorou rapidamente, uma vez escorregou no banheiro e, desde então, ficou acamada. Quando ainda estava saudável já havia sido rejeitada, imagine agora, incapacitada. A cunhada, incomodada com o cheiro, alugou um quarto separado. O filho e a filha se revezavam comida, mas se esquecessem, ela ficava com fome. Uma vez por semana, o filho contratava uma cuidadora para dar banho nela, mesmo assim, ela ainda pedia para a cuidadora ligar para minha mãe, implorando para que minha mãe fosse visitá-la. Eu fui com minha mãe. O quarto pequeno estava impregnado com o cheiro de fezes e urina, o odor de pessoas idosas, que nem deixando a janela aberta por tempo desaparecia. Ela estava magra, só pele e osso, a aparência imponente não existia. Ela segurou a mão da minha mãe e chorou copiosamente, como chuva de flores de canela. Minha mãe percebeu que só os filhos realmente têm piedade e dedicação de verdade. Mãe errou. Deixa a mãe morar com você, por favor. Tremendo, ela tirou debaixo dos pés um caderninho de poupança da minha mãe. Ainda tem um pouco de dinheiro. Minha mãe firmemente puxou a mão de volta e colocou a marmita na cabeceira da minha cama. Só veio aqui por consideração ao CNGK, e essa também é a última vez. Estou doente, não posso cuidar dela. A lei também não me obriga a sustentar ela. Ela ficou tão desesperada que até a boca encortou. Eu me inclinei e sorri de leve. Agora está arrependida, é? Pena que já é tarde demais. A luz do entardecer atravessava a janelinha e iluminava eu e minha mãe. Já a cama dela continuava mergulhada na escuridão. Fiquei de pé, olhando para baixo, para ela. Eu e minha mãe vamos ficar cada vez melhores, enquanto você fica aqui nesse quarto de 10 metros quadrados esperando seus filhos, devotados, virem cuidar de você. Cada dia que restar, você vai ser esmagada pelo próprio mal que fez, e esse é o preço que merece pagar. Eu não vou me compadecer nem um pouco. 3 meses depois, a casa velha foi desapropriada e recebemos como compensação 2 apartamentos de 100 metros quadrados cada e 600 mil em dinheiro. Quando souberam da notícia, os filhos e filhas, devotados, quase cuspiram sangue de raiva. Se anos atrás tivessem segurado firme aquela casa, agora teriam direito a uma parte. Mas agora só podem olhar de longe, conseguem lamber os beiços. No dia da assinatura do contrato, o sistema me avisou a hora de despedir. Minha missão terminou, você não precisa mais de mim. Fiquei um pouco desapontado, mas é verdade que eu já sou outra pessoa. Agora eu tenho casa, tenho dinheiro e coragem suficiente para dizer não.
O sistema acabou, eu ainda vou lutar com força, nunca mais abaixarei minha cabeça. Extra. A avó ainda viveu por mais de 3 anos antes de falecer. Naquela época eu trabalhava em uma agência estadual. O salário não é alto, mas tenho casa, carro, nenhuma dívida e vida estável. A NG foi demitido, e agora passa os dias grudado na esposa, jogando videogame e levando uma vida largada. Tete ficou tão envolvida em namoros que largou os estudos, no fim só conseguiu entrar numa faculdade qualquer e ainda acabou engravidando antes de casar, insistindo em se casar com um homem que já era divorciado e tinha filho de outro casamento. Ela se gabava, a família do noivo era rica, mas a tia ficou tão irritada que foi parar no hospital. Só quando casaram às pressas descobriram que ela tinha se casado com um cara que só gostava de ostentar, morava de aluguel, o carro era emprestado e cheio de dívidas. Com apenas 22 anos, Tete já estava divorciada, sem mais moral para levantar a cabeça. Minha tia só tem um filho, sonhou em ter registro de residência e casa em Xangai, mas o dinheiro que ele ganha nunca acompanha os imóveis, não tem casa. A namorada o largou, ele ficou deprimido e culpou os pais incapazes. Após o funeral, a tia teve a cara a pau procurar. HH, seu primo quer comprar uma casa, faltando dinheiro, sei que você tem, empresta a tia. Respondi friamente, quanto a senhora precisa? 1 milhão, ou 800 mil também serve. O sol estava quente e dourado, olhei diretamente para ela. A senhora está velha demais, ficou boba ou o cérebro encolheu? Quase 60 anos e ainda tão ingênua assim, não é nem questão de 800 mil, nem R$ 8 a senhora vai conseguir de mim. A luz do sol brilhante cobria todo o meu corpo, um calor estranho e aconchegante. TRNH, uma guerreira completa, nunca mais voltaria a ser a pessoa medrosa de antes. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir a história de hoje. Valorizo muito os comentários, sugestões e impressões de vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para apoiar o canal, tá bom? Te vejo nas próximas histórias.